É perda de tempo numa reunião dessa. Você viu que na última reunião... Mas é necessário. Calma aí. Mas aí você viu que na última reunião, o que os clubes falaram? Que há um clima pesado entre o presidente da instituição, CBF, e o responsável o CNM. E o CNM. Já há um problema interno que tem que se resolver entre eles. Já há um problema interno. Não. O cara tira lá o poder dele quando ele fala, profere algo na reunião, e os clubes entendem que aquilo ali deixou o cara numa situação meio que exposta. Essas são as falas do clube, dos clubes que estavam escritos na matéria, correto? Aí, cara, você vê isso sendo espelhado no campo. Porque, assim, na mesma fala do CNM lá, nessa mesma matéria, ele diz o seguinte, a arbitragem diz o seguinte, a gente vai tentar errar menos, mas a gente não é mágico. Mano, desculpa. Ó, sinceramente, não adianta ter reunião. Eu entendo o que você está falando, que é importante você... Não é importante. Não é questão de ser importante. É o que tem que ser feito. É diferente. Se vai dar resultado ou não vai dar resultado, Mumu, se o cara não for lá e botar ali na mesa e falar que está insatisfeito... Não, aí é outra coisa. Não, ué. Tô falando da reunião. Ali eu tô falando da reunião, calma. Eu tô falando diferente. O Vasco ir lá protocolar é uma coisa. O Vasco sozinho. Esta reunião não é o Vasco sozinho. Essa reunião é os clubes que... Sim. Vai ser mais uma... Desculpa, é minha opinião. Vai ser mais uma perda de tempo, porque todo clube vai reclamar e não vai resolver. Não, claro que resolveu, Mumu. Resolveu o quê? Teve a reunião segunda-feira passada. Vamos lá. O Vasco tomou de novo. O Grêmio reclamou uma semana antes. O que aconteceu com o jogo contra o Vasco? O que aconteceu? Ué, mas e aí? O que aconteceu tá errado. Não, mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Se aconteceu alguma coisa, tá errado, porque aí... Reclamar para te favorecer? Não, você não está reclamando para te favorecer. Não, a questão toda é que o cara pegou e falou assim: não queremos tal árbitro na partida. Não foi o árbitro lá. Aí depois, se eu não me engano, o Corinthians pegou e botou isso na ponta do lápis lá. O que aconteceu? Pegaram e acataram. Se o Vasco não botar o dele ali e falar que está insatisfeito, não apenas por vídeo, ir lá, não apenas por nota. Senão, o que a gente vai fazer? A gente vai reclamar que o Vasco faz nota, porque vai reclamar. Mas eu não tô falando isso. Aí eu tô falando o seguinte, olha só. A reunião que tá acontecendo hoje é para todos os clubes. O que você tá falando é o Vasco que vai pessoalmente com a pessoa do Marcelo Santana, tá aqui, ó. A notificação tá errada, eu não quero esse árbitro mais no meu time. E você acha que não vai ser entregue nada disso? Não, tu não tá. Qual árbitro hoje pode... Calhou de hoje ser segunda-feira também, e essa reunião de toda segunda-feira foi após o jogo de uma polêmica do Vasco. Essa ação do Marcelo lá pode acontecer numa quarta-feira o jogo e ele na quinta. Vamos escutar novamente então o Marcelo. Eu concordo. Agora, essa reunião para mim, de toda segunda-feira, não tem resultado. Tá aí, ó. Vamos escutar aqui o que o Marcelão falou ontem, então. Bora lá. Com relação à falta de critério da arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, ali por volta dos 20 do segundo tempo, tem um lance onde o árbitro sinaliza a mão do atleta do Palmeiras, sinaliza com convicção, veja que o lance estava em posse de bola do Vasco, ele determinou que foi a mão, e aí, durante o momento que ele está montando a barreira, o VAR chama ele, para ele conferir provavelmente a posição da bola, porque a mão não teria sido fora da área, a mão teria sido dentro da área. Aí o que acontece? Fato número 1, foi mão. O árbitro confirma as duas vezes que foi mão. No momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem, é clara, mostra que a mão foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural. Então, se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Ele poderia ter deixado o lance seguir. Quando o jogo paralisasse, ele poderia ter o recurso do VAR. Então, a gente questiona aqui mais uma vez os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, né, de quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar o impedimento, quando se picota um jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro, porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão,
confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti para o Vasco da Gama, como se fosse um crime não dar um pênalti para o Vasco, porque o Palmeiras está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Então fica aí mais uma vez o repúdio do Vasco, e agora que a gente já aprendeu que tem que oficiar, nós vamos oficiar a comissão de arbitragem da CBF, e vamos ver na reunião de segunda-feira que agora criaram, no início da tarde, qual vai ser a justificativa, porque provavelmente mais uma vez vão apelar para o lado subjetivo, porque na parte objetiva, que foi mão e foi dentro da área, não tem questionamento, nem o próprio árbitro do jogo questiona. Boa noite a todos. Passo a palavra agora ao nosso técnico Rafael Paiva, para que ele... Tá aí, o cara pegou e falou que vai querer saber, né, cara? Hoje na reunião, ele vai protocolar, ok, né, ô André, não sei se teve a mesma interpretação, mas ele vai querer saber hoje o que vai acontecer. Se eles vão, né, como ele disse ali, se eles vão mascarar o erro, vão tentar justificar o erro, só vai ficar mais feio para quem está à frente da CBF, porque a reunião vai estar com o cara ali. Sabe por que não vai ficar feio, Digão? Ah. Porque o corporativismo já imperou nessa situação. Todos os árbitros de TV apoiaram a decisão do árbitro de campo. Entendeu? Então a opinião pública e os jornalistas, ninguém vai bater contra os seus especialistas em arbitragem. Então, cara, isso aí é só o vascaíno que vai se sentir revoltado, vai se sentir prejudicado. E o que o CNM vai fazer, vai falar, cara, foi uma interpretação subjetiva, vai falar dentro da regra que o árbitro foi verificar a mão se havia sido dentro da área ou não, e ele viu que errou. E aí ele mudou a opinião, e que o VAR serve para isso. É o que eles vão dizer, cara, não vai adiantar. Não quero mais esse árbitro. Se a gente for colocar isso, qual árbitro hoje que pode apitar pro Vasco? Porque todos os árbitros hoje do Brasil têm um histórico contra o Vasco. E esse pro Vasco. E o outro pro outro clube, o outro pro outro clube, o outro pro outro clube. Do Brasil. Esse negócio, cara, assim, é muito maior, a mudança tem que ser muito maior do que só fazer representação, oficiar, ir lá, bater. Cara, todos os clubes que, assim, têm sido prejudicados, e a gente viu uma lista hoje do GE, Vasco, Internacional, outros times que são os mais prejudicados, cara, fazem tudo isso, vão lá oficiar, mas não adianta, cara. Por quê? Porque existem os queridinhos. Existe, cara, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, são times, cara, que têm uma preferência, infelizmente. Bahia, entendeu? Sempre tem uma preferência. Então não adianta, irmão. Né? Existe algo muito maior, e eu já falei isso. Não é o fato só de profissionalizar. A estrutura organizacional do arbitragem deveria se mudar. Para mim, não deveriam ser árbitros, entendeu? Não deveriam ser árbitros os diretores da questão de arbitragem. Teriam que ser pessoas totalmente fora do âmbito de arbitragem para gerir, entendeu? Mas você não entende. Cara, não entendo, mas você administrar. E se tiver que ter punição, tenha punição e cobrar. Por quê? Porque igual o Mumu fala aqui, fala nos vídeos dele, o cara toma uma punição aqui, na outra semana ele tá pitando a Série D. Tá no Arabão. Vai lá pro Arabão ganhar dinheiro, vai pra Argentina, entendeu? Apitar jogo na Argentina, aí apita um jogo na Série D, aí vem na outra semana apita um jogo na Série C, aí depois apita um jogo na Série B, e aí volta pra Série A. Por quê? Porque o cara não pode ficar. E profissionalizar, Digão, os caras ganham, bicho. Por mês, esses caras não ganham menos de 30 mil reais, cara. Isso aí, 6 mil, às vezes, dependendo do árbitro central, 6 a 8 mil por jogo. Se for jogo, ganha mais, né? Então, cara, a questão não é profissionalização, é a organização, é saber punir esses caras, é saber ser claro. Como é que eles falam que tem que ter sorteio para os jogos, sendo que você não vê sorteio nenhum, você vê os caras chegando lá e anunciando. Uma lista. Entendeu? Cara, faz o sorteio público, todo jogo, porque aí você vê que é um sorteio, entendeu? Separar, árbitro tal, se cair aqui nesse jogo não pode, porque é da federação, todo mundo vai entender, é demorado, mas fica um negócio mais transparente. O problema, cara, não tá
simplesmente só dentro de campo, mas está na organização. Não há punição, não há regulamentação de punição. Eu já falei aqui, cara, árbitro deveria responder processo em STJD por erros de arbitragem. Não responde. A gente já viu várias vezes aqui vídeos a gente trazendo aqui da comissão do STJD, e várias vezes os procuradores do STJD falando, ó, quem deveria estar aqui no banco do réu era o juiz. Foi assim com o Fortão lá naquela vez. Daronco. Só que não acontece isso. Enquanto não houver isso... Cara, você quer ver acabar com outro problema de arbitragem também dentro de campo? Coloca uma coletiva de arbitragem depois do jogo. Acabou, você mata ele. Zona mista, pode ser a zona mista mesmo. Você vai ver. Antigamente tinha árbitro, era entrevistado, hoje não é mais. Não, e outra coisa, assim, você está falando sobre transparência, e aí eu entendo que a jornalista não tem nada a ver com isso, mas a apresentadora dos sorteios da Copa do Brasil, né, a Lisandra, eles ali pecam por excesso de mostrar que tem lisura. Ó, a bolinha. Mão para trás. Mas valeu, amém. E no outro processo? Porque, bora lá, entenda uma coisa, não é desmerecendo, mas o árbitro de futebol, e é um fato, não estou desmerecendo, é um fato, o árbitro de futebol é o cara que ganha menos dentro daquele espetáculo de milhões. Que já é um valor, né, considerável pra gente na nossa sociedade. Mas, tipo assim, ele é o que ganha menos, e ele é o que ganha menos, e ele é o que tem o maior poder dentro de campo, irmão. Porque ele decide. Ele tira, no final da Copa do Brasil, 72 milhões da tua mão, entrega na mão do outro. Por um erro dele. E o mais incrível é que esse erro é constatado e não é corrigido, velho. E não é só desse ano, né? Não, eu tô falando de processos antigos. E aí o que acontece? Aí, eu repito o que o André falou. Aí o cara, o que faz? O Wilton Pereira Sampaio, punido no jogo entre Vasco e Fluminense com um pênalti ridículo que o Manuel fez. Não deu. Na expulsão que ele não também expulsou o Ganso. Aí o que ele faz? É punido. Não pode apitar a Série A. Foi apitar a Série B, a Série C. Cara, quase deu morte no jogo lá que ele apitou. Errou pra caramba lá, né? E lá é diferente. O cara pula, tem policiamento é menor. Lá é semi-amador, tudo, né? É menor. Quase que mata. Tá entendendo? Aí acontece, você desprestigia o próprio produto seu, CBF. Mas isso daí a CBF com um árbitro que deu errado na Série A, aí você joga na Série B pra acabar com a Série D. O que for, o que seja. Pode ser até modo amarelo se voltar, modo verde. Cara, entenda uma coisa, árbitro punido é punido, irmão. Mas por que não pune? Por causa do corporativismo, é grana, Mumu. Vou te dar um exemplo. Eu sofri um acidente em 2019. Eu não posso dirigir. Sabe o que o Detran fez um tempo atrás? Seu Adílio, vem aqui. Fiz o exame. Me dá sua carta. Me dá sua habilitação aqui. Você não pode trabalhar profissionalmente, que eu sempre fui motorista de ônibus, caminhão e de BRT, carros. Ele falou assim, você não pode dirigir trabalhando? Você também não pode dirigir carro de passeio. Eles estão errados, irmão? Não. Eles estão certos, pô. Não. Eles estão certos. Se eu não tenho capacidade hoje, por eles e pela psiquiatria, de não poder conduzir o carro, como é que eu vou? O BRT que eu dirigia, o ônibus, o caminhão, como é que eu vou conduzir o carro? É a mesma coisa, só é o espaço maior. Mas no futebol, não. O cara não tem capacidade de apitar num jogo de Série A, mas pode apitar no Arabão e tomar dedo na cara do Cristiano Ronaldo. Pode apitar o campeonato argentino. Isso é um absurdo. Mano, quando o cara tá punido, o registro dele tá punido. Ele não pode apitar, irmão. O maior absurdo disso aí, quando vocês falam, é poder apitar dentro do próprio país. Pô. Mas é o corporativismo, Digão, lance assim. Não, eu compreendo que o André tá falando. Eu não posso deixar o meu companheiro sem salário. Porque assim, os caras falam, o cara é profissional de segurança, o cara é taxista. Você acha que o cara tira dinheiro disso, Digão? Quem é que tem outra profissão dentro da arbitragem e vive de outra profissão? Além da arbitragem. Não, tem uns que são policiais militares, tem uns que até que acho que é médico e tudo. Por exemplo, o Daronco é profissional de educação física. Eu respeito a profissão dele de fora. Mas ele não exerce isso daí. O máximo que ele pode ter feito, e tipo assim, se fosse o meu caso, eu faria também, montar uma academia. É minha academia. Sim. E acabou. Hoje eu fiz um vídeo de exemplo sobre isso. Eu falei, cara, eu era motorista de ônibus. Como é que eu poderia ser motorista de ônibus e ser criador de conteúdo? Quando eu tô no volante 7 horas, 10 horas de trabalho, a informação sai. Quando eu saio da informação, ela já tá obsoleta. Como é que eu consigo atribuir qualidade em duas coisas que não sejam do mesmo sentido? Cara, não tem como. Então não tem como o cara ser policial militar e árbitro. Desculpa, não tem como o cara ser
É a história do pato, né, Escuta, André? só pra finalizar, eu não tô desmerecendo a profissão de ninguém, irmão. Só tô dizendo que não tem como você atribuir qualidade nas duas. Sim, em algum lugar você vai deixar de entregar 100%. E aí onde você vai deixar de entregar 100%? Aonde não é CLT. Porque a arbitragem não é CLT. É jogo. Você apita um jogo. Você sendo um policial militar, você tem que bater carteira lá certinho, bonitinho. Senão, tá preso, no trabalho, não recebe, entendeu? Se você trabalha de médico, você trabalha de outra profissão, você tem que bater carteirinha lá, pontinho, bonitinho. A arbitragem é ali, né? Não é CLT, então, se deu certo, não deu certo, deu ruim, na próxima eu tento errar menos e vida que segue. Cara, o que me impressiona mais ainda é o fato, né, da CBF ter o seu produto, né? E cada rodada, cada ano que passa, eles não valorizam, eles não fazem o produto se destacar, né? E isso preocupa muito, cara. Sabe o que eu acho também? Sinceridade, a CBF já largou de mão. Porque os clubes queriam fazer uma liga. Sabe o que a CBF fez agora, a CBF? Nos últimos 2 anos? Se virem, então. Faça. É com vocês. Aí acontece, os clubes também, né? Um monte de bisões. Mas a arbitragem vai continuar ligada. Não, mas não. Se você Não, fizer uma liga, você vai ter que profissionalizar os clubes. Os árbitros. Não é então, assim, não. Então pode ser o último ano, vai ser o último ano. Não, pode ser o último ano, que não vai ter liga. Não pode, porque não vai ter liga, pô. Não vai ter liga. Possibilidade de ter liga. O time da Gávea quer um valor, o Corinthians quer outro, o Vasco quer outro, o Palmeiras quer outro. Os clubes também de futebol, aí sim, quem fica nessa roda e sofre é a gente, torcedor. Porque os clubes em si também, se tivesse, né, o corporativismo, igual as arbitragens têm, de se unir e falar assim, a gente não entra em campo enquanto isso não melhorar. Acabou, mano, não tem campeonato, irmão. E aí, a CBF vai ter que devolver o dinheiro lá do patrocínio, de tudo. Não tem campeonato, irmão. Mas os clubes também só querem saber se assim, eu fui beneficiado hoje, ok. Tá bom. Amanhã eu fui prejudicado, eu vou e grito. Só ver o lado, né? Por isso que esse futebol tá assim. Quase amador de novo. É desse jeito aí, mas eu, sinceramente, eu tô apoiando 100% aí que o Vasco tá fazendo, tá botando aí sua indignação, okay. Tá mostrando que não está satisfeito, porque se a gente ficar quieto só com a notinha no Instagram, né? Não, aquilo ali é um papelão. Aquilo lá é um papelão. Tipo, na minha opinião, é um papelão. Os clubes pegar e fazer uma nota. Tem que fazer o que está sendo feito agora. Vai lá na CBF, bota lá, fala que está insatisfeito, quer saber a opinião, a forma deles analisar isso dali, por que não foi marcado, por que marcou e o VAR acabou interferindo na marcação, que anulou tudo. A falta de critério que a gente fala tanto aqui, né, André? Toda vez que a gente vai falar sobre a arbitragem é o quê? Falta de critério deles. Por que é num critério só? Né? E isso que prejudica o espetáculo em si.